Boa tarde, bem-vindos ao webcast da JHSF Participações do terceiro trimestre de 2024. Estão pela companhia presentes hoje o Breno Pérez Vicente, diretor financeiro, aqui no meio o Augusto Martins, diretor-presidente, e eu, Margo Ventura Dias, diretora de Relações com Investidores. Contamos também com a presença do Sullivan, intérprete de Libras, com o objetivo de reforçar nossa trajetória em trazer a informação de modo mais didático e inclusivo. A apresentação está sendo transmitida simultaneamente pelo YouTube e via Zoom, que pode ser acessado pelo site de RI, ri.jhsf.com.br. Se estiver assistindo via Zoom, para fazer sua pergunta na sessão de Q&A, faça clicando em Raise Hand na parte de baixo da tela. Antes de prosseguirmos, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação relativas às projeções de negócio são baseadas em premissas da diretoria da companhia, bem como em informações disponíveis. Desse modo, envolve riscos e incertezas que já estão relacionadas a eventos futuros. Alterações na política macroeconômica ou na legislação também podem afetar as projeções relatadas aqui. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Augusto, que vai dar início à apresentação, e mais tarde eu vou abrir para o Q&A. Augusto, pode começar? Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco nessa nossa divulgação de resultado. Breno, se você puder já entrar com a apresentação, por favor. Então, antes de entrar especificamente negócio a negócio, nós trouxemos para vocês aqui os destaques operacionais e financeiros do terceiro trimestre e confirmam a aplicabilidade da nossa estratégia, né, o sucesso operacional dos nossos negócios e também a diversificação de risco que a companhia atinge com a expressividade dos negócios em renda recorrente, né? A nossa base de origem é a incorporação, né, que continuamos com muita dedicação e novos projetos, novos lançamentos, e a companhia vai continuar cuidando muito bem dessa vertical, né, da incorporação, mas a JHSF ficou muito mais forte, indo além dela, indo além da incorporação, e a gente fez isso seguindo, né, o nosso cliente no universo dele e desenvolvendo os negócios de renda recorrente conectados ao lifestyle do mercado de alta renda. Nós conseguimos isso através de uma cultura, de um time muito dedicado, e que faz, né, de forma surpreendente, acontece por conta desse time que se supera sempre na entrega desses novos negócios. Então, isso está sendo capaz de entregar a relevância dessa diversificação que nós temos hoje na companhia e desses negócios, tornando a JHSF a empresa líder no setor de alta renda no Brasil. E quando a gente olha aqui para os números, a gente olha a expressividade dos crescimentos que nós temos, tanto do ponto de vista de resultado bruto da renda recorrente, do sucesso operacional, como eu disse, dos nossos negócios, né, com crescimentos robustos, com os novos negócios, como a JHSF Capital atingindo uma expressividade no seu IEM. E quando a gente olha o consolidado, a companhia tendo um crescimento no lucro líquido atingindo 20% e uma reciclagem bem sucedida de capital, importante para esse movimento todo que nós estamos fazendo. Passando um pouco mais de detalhe, Breno, por favor, aí nos investimentos, né? A gente entrega nesse trimestre quase 180 milhões investidos, né, em projetos que a companhia tem como histórico um yield on cost relevante. Acho que voltou, Breno. Não imagino. Com yield on cost histórico acima de 20%, então todo o crescimento de margem que a gente vai olhar e dos números que a gente vai observar negócio a negócio, além do que a gente já está colhendo de resultado, esses investimentos projetam para nós um crescimento nessas verticais, né, fazendo com que a gente tenha uma maior representatividade da geração de caixa advinda dos negócios de renda recorrente. Quando a gente olha pelas unidades, né, shoppings, a gente entrega
a primeira fase da usina São Paulo, que é a Casa Fazano, é a volta da Casa Fazano para São Paulo, uma casa que sempre foi a referência no espaço de eventos, e a Casa Fazano já operando nesse terceiro tri, ali na usina São Paulo, conectado ao complexo Cidade Jardim. A gente tem também o avanço do Boa Vista Village Town Center, com abertura prevista para o primeiro trimestre de 2025. A gente entrega para os nossos lojistas e parceiros já no final do ano e com abertura ao público no começo do ano que vem. E ainda em shoppings, nós anunciamos o início das obras do Shopping Faria Lima, no ponto que nós acreditamos ser o ponto mais exclusivo e importante da Faria Lima, no cruzamento com a Leopoldo Couto, num projeto multiuso que com certeza vai ser referência ali para a região. Em hospitalidade e gastronomia, algumas novidades importantes, o avanço das obras, né, do Boa Vista Surf Lodge Hotel, operado pela Fazano, com a qualidade e excelência Fazano, com entrega, com o início das operações previstas agora para o Réveillon de 2024 para 2025. Então, nossos clientes já vão ter o prazer de poder passar o Réveillon conosco lá de frente para a piscina. O anúncio de duas novas operações na nossa expansão internacional, o Fazano Sardenha, Fazano Cascais, ambas operações asset light e que estão inseridas, né, num destino que os nossos clientes, tanto os clientes brasileiros como os clientes internacionais, buscam para o seu destino de viagem. Então, duas unidades e dois novos projetos importantes na expansão nossa internacional do Fazano. Quando a gente olha em locação residencial, que são as JHSF Residence e clubes, a gente tem também um avanço, um investimento importante no Fazano Club, também conectado ali ao Complexo Cidade Jardim, ao Fazano Residence, que a gente também tem abertura prevista agora para o final do ano. Um avanço importante das obras do São Paulo Surf Club, com abertura prevista para o começo do ano que vem, um novo clube nosso operado com a piscina de onda e todas os amenities que o Surf Club vai trazer, o São Paulo Surf Club, primeiro clube de surf de São Paulo, como referência a 10 minutos da Faria Lima, e as novas unidades de locação entregues e alugadas tanto no Fazano Residence como no Golf Residence, que foram já entregues e comercializadas. Então, a gente tem também dispêndio desse investimento nessa unidade importante nossa de locação residencial e clubes. E no aeroporto executivo, no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, os novos terminais doméstico e internacional que foram entregues, trazendo ainda mais qualidade no atendimento, exclusividade para o acesso dos nossos clientes. E como nós comunicamos no nosso release agora, o aeroporto atingindo a sua capacidade de uso total, ou seja, os hangares todos lotados, já com lista de espera para os próximos hangares. Então, a gente anuncia nessa divulgação a expansão dos hangares, indo de 12 para 16 hangares. A gente começa já as obras agora no começo do ano, pretendemos entregar esses hangares ainda em 2025 e bem provável que esses hangares sejam entregues já com a sua capacidade também total colocada, que é o sucesso do nosso aeroporto. Então, todos esses investimentos trazem quase 180 milhões de investimento feito nesses negócios, que novamente vão reforçar a nossa estratégia de previsibilidade de resultado, vão continuar permitindo que esses negócios que já estão apresentando crescimentos e margens importantes contribuam ainda mais para o nosso resultado. Quando a gente entra agora no desempenho operacional dos nossos negócios, em shoppings, a gente tem uma performance destacada, os shoppings atingem a liderança de mercado na performance quando a gente olha no crescimento de vendas e também nos indicadores S, que reforçam o nosso foco no setor de alta renda, fazendo com que marcas internacionais cada vez mais busquem os nossos shoppings como destino para suas operações. Um exemplo para esse trimestre é a Van Cleef, que encerra sua atividade na concorrência e abre com exclusividade a sua flagship no Shopping Cidade Jardim. A Creed, que vem para o Shopping Jardim, também é uma marca muito tradicional que escolhe, e as novas marcas que estão aí no forno para serem anunciadas aí nos próximos meses. Então, esse mix, esse foco, né, de ser um shopping, dos nossos shoppings focados no setor de alta renda,
fazem com que a gente tenha um crescimento importante nas vendas de 25% comparado com o tri passado, com o terceiro tri do ano passado, e dá um crescimento real da ordem de 20% e líder de mercado na performance de vendas. Especificamente entre os shoppings, Catarina Fashion Outlet com crescimento de 38%, Shopping Jardins 34% e o Cidade Jardim com 23%. Então, reforçando essa nossa abordagem na operação de shoppings. Quando a gente olha para os indicadores S, também todos com expressivos crescimentos, também líder de mercado na performance, com 15% em same-store sales, 15% em same-area sale, e nos indicadores de aluguel, ambos com 11% de crescimento, o que trazem de novo também a liderança para essa operação. E quando a gente olha para o resultado, uma margem importante, um crescimento de 30% no ano acumulado, no resultado bruto, e 80% de crescimento em relação ao acumulado do ano 24 contra 23, que traz para essa unidade, né, a previsibilidade importante de resultado e também com as novas operações que a gente anuncia, né, de início do ano que vem, no Town Center, lá no Boa Vista Village, e o início das obras do Shoppes Faria Lima, fazem com que a gente continue com boas perspectivas para esse nosso negócio. É importante ressaltar aqui, a gente colocou os crescimentos acumulados e lembrar que o Catarina Fashion Outlet, a gente dobrou o tamanho do shopping e ele ainda não, a gente não apresentou o resultado de um ano inteiro dessa expansão. Então, a gente abriu final de outubro do ano passado, então a gente quis colocar o acumulado e o quarto trimestre também vai ser um trimestre importante para poder ver o analisado dessa nova expansão, né? E uma expansão importante, né? Uma expansão que quase dobrou o shopping de tamanho, né? Isso. Passando para o nosso negócio de hospitalidade e gastronomia, a gente consegue, nesses negócios, um aumento do nosso RevPAR e da diária média, né? Ambos mais ou menos próximo de 20%, e uma taxa de ocupação com crescimento, né? Chegando a quase 54%. Um reconhecimento importante, né, dos nossos clientes e da crítica, né, com os prêmios da Reader's Choice Awards para os nossos hotéis. Quando a gente olha para a parte de gastronomia, a gente também traz crescimento importante, né, em relação ao couvert médio, ao valor, né, do couvert médio, e a gente traz também novos destinos internacionais que foram anunciados, que é o Fasano Sardenha e Cascais, que acabei de falar, que vão trazer receitas importantes para o nosso negócio, né, de gestão e operação de hotéis. Quando a gente olha para o resultado não apresenta crescimento. Ponto específico desse trimestre, que é um trimestre que tem um impacto nessa vertical de negócio de PLR, e também porque a gente tem nesse trimestre o início do investimento já do nosso novo hotel, do Boa Vista Surf Lodge, ali no complexo do Boa Vista Village, e que a gente já traz para esse trimestre já a formação de equipe, de time, treinamento, que é o que o Fazano sempre faz com antecedência, para que a operação entre operacional com o time mantendo a qualidade e a excelência dos nossos serviços. Então, a gente tem nesse trimestre já a alocação de custo, né, dessa operação, mas ainda não observa o resultado, dado que o lançamento, a inauguração vai ser agora no final do ano. Mas a perspectiva para essa vertical é muito boa, porque primeiro pelas novos destinos e as novas operações que vão entrar em operação, assim como reflexo, né, desse aumento que a gente tem de RevPAR, de área média e do couvert médio, né, dos valores dessas operações, que devem trazer para a gente nos próximos trimestres resultados com margens maiores. Indo para o negócio de aeroporto, como eu comentei no início, nós atingimos no aeroporto a sua capacidade total, né, da operação que está instalada ali. Então, a gente anuncia com muita felicidade e por conta desse sucesso do aeroporto, essa nova expansão. Lembrando que a gente inaugurou a expansão até o 12º hangar também no final do ano passado. E de forma rápida, a gente já atinge, né, a sua capacidade. Então, a gente anuncia esse investimento e essa expansão agora para conseguir atender já os clientes que estão já em lista de espera para os nossos hangares. E quando a gente olha a performance operacional
ela é importante, ela tem um crescimento de 31% nos movimentos, né? E só reforçando o ponto que o payback, né, e o retorno do yield on cost desse projeto, ele é muito favorável, dado que a estrutura está basicamente toda disponível, então é simplesmente a expansão dos hangares. Então, são projetos que, como a gente coloca com destaque na perspectiva que a gente tem aí futura, de médio prazo para a companhia, são projetos que trazem margens importantes e retornos que nós acreditamos serem favoráveis para o crescimento do negócio de renda recorrente. Quando a gente olha para litros abastecidos, também um crescimento importante de 27%, e o resultado tem um crescimento expressivo, atingindo 90% de crescimento no ano do resultado bruto e 83% no EBITDA ajustado. O EBITDA dobra de tamanho, chegando a 28 milhões no terceiro tri. Então, os negócios aeroportuários seguem com resultados importantes, maturando a expansão, né, recém-inaugurada no final do ano passado, e a gente já anuncia uma nova expansão para poder atender essa demanda e continuar permitindo com que o aeroporto tenha o seu crescimento nessa unidade. Só ressaltar e deixar clara a questão do ROIC exponencial, e quando a gente fala do payback do hangar, o investimento é relativamente baixo, né? Dado já toda a infraestrutura que a gente tem lá. O hangar é mais ou menos de 5 a 8, né, Breno, cada hangar para a gente construir, e a gente não aumenta o tamanho da estrutura que tem lá. Então, a parte de despesas não tende a aumentar com o aumento da expansão, porque independente de você ter 50 voos por dia, a média, que é o que a gente tem hoje, ou ir para 100, 200 por dia, a parte de despesa já está dada lá. Então, é um investimento relativamente baixo, e como a gente já tem a demanda, a gente está trabalhando com um pouco de overbooking, e a demanda já está crescente, né, no-brainer fazer isso. Então. Exato. Olhando o nosso negócio de locação residencial e clubes, então a JHSF Residence, a gente tem as novas unidades que foram entregues e locadas. De novo, né, um serviço único, que são as unidades residenciais de alto padrão, com toda a qualidade, decoração e serviço da JHSF, de uma forma profissional, e o nosso negócio de clubes também avançando. Então, a gente atinge 64 unidades já nesse nosso negócio de propriedade para locação, que tem uma perspectiva de nó estabilizado anual de 50 milhões de reais. O terceiro trimestre tem o dobro de unidades locadas em relação ao terceiro trimestre de 2023, mostrando o sucesso dessa operação, né? E a gente realizou também, nesse trimestre, a primeira edição do Boa Vista Village Surf Invitational, com uma presença importante dos nossos clientes, das famílias. Uma primeira edição desse tipo de evento que conecta o lifestyle dos nossos clientes junto dos nossos empreendimentos. Quando a gente olha o resultado bruto dessa operação, um crescimento de 100%, de quase 100% em relação aos 9 meses de 2023, e superior, né, no EBITDA, chegando também a 100%, 103%, crescendo de 17 para 24 milhões. Então, é um negócio que já apresenta essa evolução importante de tanto em relação à quantidade das unidades que estão disponíveis para locação, sendo alocadas, do crescimento do nosso negócio de clubes, e, como a gente anunciou, a abertura prevista para o final desse ano do Fazano Club, em São Paulo, e no primeiro semestre do São Paulo Surf Club, fazendo com que com a perspectiva para frente, de médio prazo dessa operação, também contribua para os nossos negócios de renda recorrente. Falando da Capital, da JHSF Capital, então, um crescimento rápido, né, do AUM, na captação de fundos. Lembrando, a JHSF Capital é uma gestora focada no setor imobiliário de alta renda, conectado ao ecossistema da JHSF, a primeira gestora no Brasil focada, né, no setor de alta renda imobiliário, e traz, né, atingindo já 2 bilhões
e 300 milhões de reais de assets under management, também contribuindo para a estratégia da companhia de cada vez mais ter um dinamismo maior no capital de terceiros dentro da sua estrutura, né, nas operações asset light, como por exemplo o Fazano Londres, que a gente anuncia a captação desse fundo, né, na ordem de 66 milhões de pounds. Então, a JHSF Capital cumprindo já o seu papel, né, de ser de organizar esse capital próprio, capital de terceiros, levando novas possibilidades de investimento para os nossos investidores através desses fundos e vai continuar sendo importante nesse papel, né, com um robusto pipeline que a gente tem para frente, tanto de captações no Brasil como captações no exterior de fundos offshore, a Capital contribuindo para isso, além de ter sido a assessora financeira exclusiva na condução dos M&As que nós divulgamos recentemente na reciclagem de capital. Então, a Capital também em linha com o crescimento e com a contribuição nos nossos negócios de renda recorrente. Entrando na incorporação, a gente tem no terceiro trimestre desse ano um crescimento nas vendas contratadas, né, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, um crescimento de 44%. A gente tem, né, a inauguração do novo trecho da Marginal Pinheiros, que é o fluxo que foi ali retificado da Marginal, importante, uma melhoria importante ali na região, e também permitindo, né, o início das obras do Reserva Cidade Jardim. Então, a gente tem a entrega nesse trimestre dessa benfeitoria ali na região, e a gente tem um avanço importante por conta do perfil, né, do mix de venda dos produtos de incorporação, atingindo quase R$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2024, por conta da receita apropriada, né, do POC, do modelo contábil do POC, e fazendo com que a gente atinja um total de quase 1 bilhão e 400 em relação aos nossas contas a receber da companhia. Então, a gente continua, né, fazendo o correto para a companhia, que é preservar o valor dos estoques e da margem. Então, a gente continua com esse movimento que no trimestre passado a gente também anuncia, ou seja, apesar do crescimento de vendas, isso se dá com a preservação de margem, com o compromisso nosso de médio e longo prazo de preservação, né, do resultado dessa unidade de negócio. E é isso que a companhia vai continuar olhando para frente. A gente tem uma visão clara, né, do valor que esses empreendimentos e que o valor que desses projetos eles possuem, e a companhia vai continuar olhando a velocidade de venda e a velocidade de lançamento sempre alinhado com esse compromisso nosso no resultado desses empreendimentos. Quando a gente olha o resultado dessas duas operações, ela tem uma queda no resultado justamente por conta do perfil do mix, né, da questão da receita apropriada versus apropriar, que fazem com que tenha essa queda no resultado. Mas na perspectiva para frente, dado esse crescimento expressivo, né, de quase, como eu disse, quase R$ 1 bilhão de receita a apropriar, olhando o histórico médio dos nossos resultados em empreendimento acima de 40%, a gente tem a perspectiva de médio e longo prazo da performance desses projetos, com esse nosso compromisso, né, de manter margens e resultados para a preservação, né, da companhia de forma saudável para frente. Então, isso é algo que a companhia está olhando, vai continuar cada vez mais focando nas suas margens desse setor. Quando a gente olha o consolidado, né, dos negócios de renda recorrente. Eu lembrei de um ponto, deixa eu só deixar mais didático o apropriar ou apropriado. A questão do POC, para a contabilidade, para a incorporação, diferente dos outros negócios, quando eu vendo, eu tenho uma receita e ela entra na DRE, no resultado que vocês enxergam. Então, se eu vendo, por exemplo, o Reserva Cidade Jardim, que foi o destaque que a gente deu no trimestre, por conta de alguns conquistas que teve, enfim, a gente fez o trecho da Marginal, começaram as obras, então teve uma atração importante nas vendas, mas a gente não conseguiu, 100% das vendas não foram no resultado, não passaram para o resultado, porque a gente acabou de iniciar a construção, então o custo incorrido, que é a métrica para eu poder contabilizar o que eu vendi, ainda é muito baixo lá, em torno de 20%. Então, a cada R$ 1 eu só consegui passar na DRE mais ou menos 20% do que eu vendi. E por isso que eu tenho quase 1 bi
de receita a apropriar, em relação à caixa, eu tenho que descontar o que eu já recebi do cliente, e que é uma forma que a gente toca as obras com esse adiantamento do cliente. Então, basicamente, esse apropriar e apropriado é o quanto eu consegui passar na demonstração de resultado, nessa receita, custo, nessa DRE que a gente divulga no release. Então, projetos como reserva, lá no interior, o Boa Vista Village, onde são produto imobiliário, né? São prédios. Eu tenho alguns produtos lá que eu ainda estou no início da construção ou na metade, como, por exemplo, as casas, Village House, ou um empreendimento chamado Surfside. Então, nem tudo que eu vendi eu consegui passar na demonstração de resultado, que é o apropriar. E aí, conforme eu vou tocando a obra, eu vou conseguindo passar na demonstração de resultado. E aí, o aumento de receita a apropriar, em torno de 45%, é mais ou menos a queda que tem nessa contabilidade, que é referente ao POC. Então, eu tentei deixar só um pouco mais didático aqui o apropriar e apropriado. Perfeito. E avançando para a consolidação, né, dos negócios de renda recorrente, os números então, comprovam, né, o alinhamento da estratégia com o resultado. A gente atinge uma receita bruta com crescimento de 18%, atingindo 265 milhões de reais, um crescimento de 22% comparado nos 9 meses de 2023 contra 24. Um resultado bruto crescendo quase 30%, 9 meses, 23 contra 24. Então, nas duas, tanto na receita bruta quanto no resultado bruto, resultados e avanços importantes. Quando a gente olha o EBITDA, um crescimento de quase 40% no ano, e um resultado líquido ainda mais expressivo, com um crescimento de 114% no ano de 2024 contra o ano de 2023. Então, o resultado, né, o consolidado, quando a gente olha os negócios de renda recorrente de uma forma total, mostram, como a gente frisou no início, que obviamente que os negócios de incorporação vão continuar sendo cuidados e tratados com todo o carinho e a relação que tem com a história da companhia. Os novos projetos todos estão a todo vapor, Reserva Cidade Jardim, por exemplo, com o início das obras, né, que com certeza serão os 4 prédios mais icônicos da cidade de São Paulo. Então, isso faz parte da nossa história, do nosso DNA, mas, como eu também disse, a JHSF ficou mais forte, indo além da incorporação, né? Então, quando a gente olha hoje o crescimento desses negócios, quando a gente olha o investimento que a companhia está fazendo, anunciado agora, né, de quase 180 milhões no trimestre, e a maturação e o lançamento dos nossos novos equipamentos, né, os nossos novos projetos no negócio de renda recorrente, mostram para nós, né, o rumo correto na diversificação de riscos dos nossos negócios, deixando a companhia ainda mais forte e ainda mais segura, né, para poder atravessar as alternâncias de ciclo macroeconômico que a gente tem no país, o ciclo macroeconômico de juros, por exemplo. Então, essa diversificação traz uma previsibilidade maior e também uma segurança que faz com que a companhia hoje seja um caso único em que consiga ter a força da sua incorporação e ter também outros negócios no setor de renda de alta renda, em renda recorrente, me desculpe, fazendo com que seja a empresa líder nesse mercado. Então, a gente fecha esse trimestre, né, com motivar nesse caminho, mostrando que o rumo que a gente tem comunicado, ele vem acontecendo e esperançosos aí com os nossos novos resultados por conta desses investimentos que nós estamos fazendo e a companhia vai continuar cuidando para o crescimento dessa estratégia. Quando a gente olha o resultado consolidado, a gente vê, então, como a gente já disse, um avanço, né, do resultado líquido de 20%, né, Mara? 21%. 21% em relação ao resultado passado. De novo, com o impacto que é bem explicado pela Mara aqui de forma mais didática, dos impactos que a gente tem na receita apropriada, da incorporação pelo mix de venda, mas que com o avanço das obras para frente, esse resultado, olhando, né, o nosso histórico de margem desses negócios, adicionado ao bom retorno que os negócios, os investimentos de renda recorrente vêm trazendo para a companhia, a gente tem também a expectativa aí de médio prazo na maturidade desses negócios de resultados ainda melhores.
Breno, na estrutura de capital, passo para você poder falar com Reciclagem de capital, buscando sempre uma eficiência da alocação de capital da companhia e também um foco em ativos que a gente gostaria de ter cada vez mais, né? Focar em ativos de alta renda, em locais que a gente conhece bastante, que é o caso de São Paulo, o Sudeste, tal, lugares próximos que a gente opera. Então, acho que foi importante os movimentos. Na semana passada, a gente anunciou a conclusão do Shopping Faria Lima, né? Da venda do Shopping Faria Lima por XP Malls. Então, a gente está falando aqui de uma venda total de aproximadamente 650 milhões de reais, né? A gente já tem nesse valor, a gente considera uma debênture conversível que a gente tem com a XP e que será convertida até o final da conclusão da obra do Shopping Faria Lima, que a gente começou recentemente. Além disso, a gente, no mercado de capitais, a gente fez duas grandes emissões, totalizando um BI 300, né? São duas emissões bastante aceitas pelo mercado. Acho que a gente foi bastante cirúrgico nas duas emissões. Primeira operação, a gente fez uma operação de 700 milhões na vertical de rental da companhia, na JHSF Residence, onde a gente captou a série mais longa, 10 anos, né, uma duration interessante, com taxa swapada de aproximadamente CDI mais 0,59. E recentemente, agora no dia 8 de novembro, a gente concluiu a emissão de um CRI de 600 milhões, onde a gente foi um pouco mais agressivo em termos de duration, né? A gente fez 3 séries de 10, 12, 15 anos, conseguimos captar na 12, né, de 15 anos, com uma taxa super atrativa, acho que é o nível mais baixo que a companhia já conseguiu acessar nesse mercado. Está falando de também taxas swapadas em torno de CDI mais 0,60 ao ano, com isso a gente, né, tem um aumento expressivo do prazo médio da companhia, saindo de 5,4 para 6,2 na duration, né? Então, a gente está olhando cada vez mais, né? Vamos continuar olhando essa estrutura de capital. Eu acho que tem oportunidades no curto prazo que a gente está fazendo e estamos endereçando, principalmente os vencimentos de 2025 e 2026. Então, acho que entrar na parte do caixa, da estrutura de capital, só reforçando que quando a gente fala da venda total de 650 milhões, tem a conclusão final, né, do Faria M&A do Lima. Shopping Faria Lima, mas também tem dentro desse volume, né, a venda das participações no Shopping Bela Vista, em Salvador, né, e o Correto. Ponta Negra em Manaus, que ali sim são dois movimentos mais alinhados com essa questão do foco estratégico nos ativos de alta renda, né? Então, esse valor total contempla essas outras duas transações, né? Exatamente, Augusto, é bem colocado. Eu acho que só no Ponta Negra ainda a gente fica com uma participação remanescente de 18%, tá? E aí esse valor contempla esses três ativos que a gente mencionou aqui. Quando a gente olha o próximo slide, acho que fica claro aí o que a gente vem fazendo, né? Que eu comentei aqui 2025, a gente já está olhando, né? Está bem endereçado o que a gente vai fazer com 2025 e 2026. A estratégia da empresa é ter os vencimentos menos concentrados no curto prazo, né? A gente não deve ter torres tão grandes como tem em 2025, então a gente vai ficar com volumes um pouco menores e mais alongado, casado com a maturidade dos nossos investimentos, né? A gente ressalta que a JHSF faz investimentos de longo prazo, né? A gente é um investidor de longo prazo e a gente tem que, obviamente, sempre casar os fundings de acordo com a maturidade dos ativos da companhia, né? Então, isso que a gente tem, ou por isso que a gente tem aproximadamente 85% da dívida da empresa está no mercado de capitais. É um mercado que a gente acessa sempre, um emissor recorrente, a gente está sempre olhando as oportunidades de mercado, então a gente deve buscar cada vez mais esse alongamento. Então, já estamos tratando os 25 e 26 e nos próximos trimestres vocês podem olhar, a gente deve ter esse trabalho ainda ongoing, né? Principalmente até a gente concluir 25 e 26, tá? Então, só corrigindo o número, aproximadamente 91% da dívida da companhia está no mercado de capitais. Em 85 eu comentei, considerando a última emissão que a gente fez. Uma duration de 6,2 e ela deve aumentar também nos próximos trimestres. Com isso, a gente estamos falando de uma dívida bruta de 3,9 bi, com uma dívida conversível, comentei aqui de XP Malls de 121 milhões. A gente tem uma posição de caixa de aproximadamente 1 bi 300, 1 bi 330 e um contas a receber que a gente considera na nossa dívida líquida de 1 bi 270. Com isso, a gente chega numa dívida líquida de 1 bi 235. Quando a gente compara com o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, a gente está falando de 1,73 vezes. E quando se fala em relação ao PL, está aproximadamente 40% do patrimônio líquido da companhia. Então, eu acho que esse trabalho
a gente tem feito aí está sendo bastante satisfatório e estamos olhando sempre as oportunidades de mercado. Mara, antes só de abrir para Q&A, só então gostaria só de reforçar, né, olhando aqui o fechamento desse resultado, quatro acho que pontos importantes para nós aqui e que trazem para a gente de novo, né, uma motivação maior para continuar nesse trabalho na companhia. Então, primeiro, de novo, né, a confirmação e a aplicabilidade, né, da nossa estratégia, né, o Estado-Mor apresenta isso, né, confirma o caminho que a gente vem trazendo com todo o nosso time, né, e um comprometimento enorme do time da JHSF que tem conseguido entregar de forma surpreendente esses resultados. A JHSF fica mais forte, né, quando a gente olha essa diversificação entre os nossos negócios, a companhia fica mais robusta, mais diversificada do ponto de vista de risco, permitindo a gente dosar os negócios e ter a responsabilidade com o resultado de não só de curto, mas como de médio e longo prazo, né, de forma responsável e segura, preservando o valor dos nossos estoques e principalmente trazendo uma previsibilidade maior dos nossos negócios. Esse resultado traz para a gente uma comprovação importante do sucesso operacional dos nossos projetos, com liderança, né, em alguns setores, com o esgotamento da capacidade e anunciando novos investimentos para crescimento, né, e os nossos novos pontos, né, de forma internacional. O sucesso do nosso grupo tem permitido essa possibilidade de levar essa marca do grupo de forma global. Isso para a gente também é um ponto importante. E do ponto de vista da estrutura de capital, essa reciclagem bem sucedida, em linha com o que a gente vem comunicando, né, do compromisso nosso com esse dinamismo maior do capital de terceiros na companhia, permitindo com que a gente continue fazendo os investimentos necessários e o sucesso dessas emissões do mercado de capitais em condições recordes para a companhia, tanto de prazo quanto de custo, fazendo com que a gente também tenha, do ponto de vista da estrutura de capital, também esse olhar bem sucedido e com um compromisso de continuar com esse foco. Então, amarrando só um pouco do nosso resultado, acho que esses são os 4 principais pontos que a gente tem aqui realizado e que vai continuar cuidando disso para frente. Obrigada. Ótimo, Augusto. Obrigada, Augusto. Obrigada, Breno. Bom, vamos começar agora a sessão de Q&A. Se você gostaria de fazer sua pergunta por áudio, clique em Raise Hand. Caso prefira fazer por escrito, vá na sessão de Q&A. Por favor, 1 minuto que a gente está coletando aqui as perguntas. Só reforçando, Mara, aqui as perguntas que a gente não conseguia atender, Sim. aqui no qual o time de RI fica totalmente à disposição para fazer isso na nossa rotina normal aí do time de RI. Acho que pode abrir, por favor, para o Pedro. Boa tarde, pessoal. Augusto, Mara, Breno, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo espaço. Pedro, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo espaço. Aqui são 2 perguntas. Então, a primeira é mais para entender o pipe aí de lançamento de vocês entre o quarto tri, né, 2025. A gente entende que tem uns projetos aí que são bem aguardados, né? Lá a parte residencial no São Paulo Surf Club, e também o Fazenda Santa Helena. Enfim, queria um update aí desses projetos e outros que vocês puderem compartilhar com a gente. E o segundo é mais para entender assim, né? A companhia tem rodado aí com um volume relevante de recebíveis, né, nos últimos trimestres. E acho que esse é um ponto que é até sempre trazido aqui nos calls, mas enfim, entender com vocês aí de novo se, enfim, um movimento aí de antecipação de recebíveis pode ser, não sei, concorrente, né, de uma eventual venda de participação em projetos aí pensando na estrutura de capital. Olhando para frente, enfim, acabei de vocês para esse tipo de operação. Obrigado. Você quer responder? Como você prefere? Você Posso complementa. começar? Pedro, obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas. Bom, do pipeline, né, então a gente tem para frente, importante, né, a gente tem, vou te falar de uma forma geral, tá? A gente tem
a entrega, a gente acabou de entregar a Casa Fazano, que é nesse terceiro tri, no final do terceiro tri, começa agora de forma forte no quarto tri a operar com resultado expressivo aí que a gente tem para frente esperado, tá? A gente tem no final do ano a entrega do Boa Vista Surf Lodge, o nosso novo hotel operado pelo Fazano. Então, sendo entregue agora no final do ano para operação ainda em 2024. A gente tem para entrega até o final do ano o início da operação do Fazano Club conectado ao complexo Cidade Jardim. A gente tem para o começo do ano que vem o início da operação do Boa Vista Village Town Center, nosso shopping a céu aberto ali dentro do complexo Boa Vista, dentro do Boa Vista Village. Então, o início da operação desse shopping no começo do ano. A gente tem para o começo do ano o início da operação do São Paulo Surf Club, do nosso clube de surf em São Paulo, também com início previsto para o começo do ano que vem. Então, a gente tem 5 empreendimentos importantes que demandaram investimentos relevantes da companhia ao longo dos últimos meses, acelerados agora nesse terceiro tri, e que com a perspectiva que a gente tem, né, em cima do retorno desses projetos, a gente faz isso de forma confiante dos resultados para frente. A gente inicia aí com obras, com previsões de inauguração mais à frente. A gente anuncia nesse trimestre o início das obras do Shoppes Faria Lima, do complexo, do projeto multiuso que a gente vai ter ali na Faria Lima, e também a gente inicia nesse trimestre as obras do Reserva Cidade Jardim, com a entrega do viário ali novo da Marginal. Então, tudo isso faz com que a gente tenha aí uma ideia boa para frente aí do que a gente tem de geração advinda desses negócios. Acho que, Pedro, você também perguntou os próximos lançamentos na incorporação, né? A questão a gente tem um novo polo, que é em Bragança, um projeto chamado Santa Helena. A gente está numa fase que a gente entende final de aprovativo para poder lançar esse projeto. A princípio deve ser no primeiro semestre do ano que vem, tá? Aí na capital, a gente dentro do clube, né, do complexo do clube do São Paulo Surf Club, a gente tem um projeto imobiliário, provavelmente deve chamar Real Park Residence. Ele ainda não está lançado. A gente vai finalizar o lançamento do clube, abrir o clube e com isso analisar a data ou, enfim, o período mais assertivo para o lançamento desse projeto imobiliário. Então, possivelmente deve ser o ano que vem, assim que o clube estiver pronto. Lembrando que por a gente não ter aquela figura do permutante físico, a gente usa muito essa flexibilidade e de lançar o produto numa data, numa época mais assertiva para preservar valor justamente do nosso estoque, do nosso projeto. Então, a gente olha muito a rentabilidade do projeto, então a gente não vai lançar, fazer desconto, queimar valor simplesmente para lançar e forçar uma velocidade de venda. Então, o momento assertivo, quando a gente sentir que tiver condições, obviamente vai casar logo com a abertura do clube. Então, teve o Real Park, o Santa Helena, e no polo do interior da região da Castelo, que é em Porto Feliz, a gente tem o Boa Vista Village. A gente deve terminar a obra do Gran Lodge, que é um condomínio dentro do Boa Vista Village de tênis. Então, a gente termina ano que vem. E começa a iniciar obras, que acho que eu comentei na parte de quando eu estava falando de POC, de receita apropriar, de 2 empreendimentos no Village, que é o Surfside, um projeto de frente para a piscina de surf, e das casas no Village, que se chama Village House. Então, são 2 projetos que a gente deve iniciar a construção. Eu acho que de incorporação são esses que faltou aí para complementar a pergunta. Pedro, eu não sei se ficou faltando alguma coisa. Eu acho, só complementando aqui, Pedro, acho que a estratégia que você comentou, né, de venda de ativos, né, reciclagem de capital, vis-à-vis a questão de antecipação de recebíveis, né, são estratégias que eu digo que são complementares, né, não tem um trade-off entre elas. Vamos dizer assim, a gente vendeu Ponta Negra e Bela Vista basicamente em função da estratégia da companhia de focar em ativos mais próximos da alta renda, mais próximo de São Paulo, onde a gente está, e mais focado com a nossa estratégia, tá, do que qualquer outra motivação.
E a estratégia de questão de recebível, eventualmente a gente faz uma operação de antecipação de recebível, mas a gente está estudando qual uma forma mais eficiente de a gente fazer essa operação, de a gente utilizar um pouco melhor esse fluxo de recebível que nem você bem comentou. É um volume bastante expressivo que a gente carrega em balanço, que tem de altíssima qualidade, que facilmente a gente converte em capital, né? Por isso que a gente coloca, inclusive, na dedução da nossa dívida bruta. Então, a gente está estudando qual a melhor estratégia, a gente está olhando via capital, via fundos, o que seria melhor para a gente fazer, mas está no nosso pipeline, sim, de fazer, são estratégias, a nosso ver, bastante complementares. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. Pode liberar, por favor, o Matheus do Santander? Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Obrigado por pegar aqui a minha pergunta. Acho que a primeira, eu queria entender um pouco sobre o segmento de locação, né? Queria ver com vocês aí quantas unidades estão atualmente para alocação, né? E como está a ocupação dessas unidades e também o pipe de entrega aí para o quarto tri e também para 2025. E aí, a segunda pergunta é no segmento de incorporação. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor do que impactou a margem no tri. Acho que do meu lado aqui é isso. Obrigado. Sim. Começar do final. A margem basicamente é um efeito contábil de POC, então a gente está com mais produto imobiliário do que lote. Então, o segundo TRI, se você está comparando o segundo TRI, a gente teve uma venda de lote com uma margem bem alta, que era de um produto que não, enfim, entregue praticamente, né? Então, acho que isso teve um efeito contábil. Acho que basicamente é isso, tá, Matheus? Acho que teve um efeito contábil mesmo, tá? Na parte de renda residencial, a gente tem hoje 64 unidades que a gente fala que está em comercialização, ou seja, que não estão prontas pela incorporação. Essas unidades elas estão sendo gradativamente comercializadas porque a gente faz uma adaptação para alocar. Então, a gente mobília tudo e coloca em enxoval. Então, como é uma locação que o cliente ele entra com a roupa do corpo, só os itens pessoais, a gente loca com cama, mesa, banho, toda a parte de mobília, a gente tem um período de adaptação das unidades que foram entregues prontas pela incorporação. A gente está mais ou menos na metade do caminho dessas 64 unidades, tá? Então, vocês viram o CAPEX, né, o investimento feito dessas 64 unidades que foram avaliadas a um pouco mais de 1 bi, que o Breno até mencionou que foram objeto de garantia do primeiro CRI de 700 milhões, mas não virou toda a geração de caixa, porque elas estão sendo comercializadas ainda, tá? Então, a tendência com essa velocidade é que começo do ano que vem, primeiro semestre, até final do primeiro semestre do ano que vem, esteja 100% comercializados. A gente tem um pipe de novas unidades, tem aberto no release por polo, então, por exemplo, no Reserva Cidade Jardim, é um empreendimento que a gente está construindo, a ideia é deixar mais ou menos 20% do total do VGV para locação. A gente vai dosando conforme a gente vai vendendo o projeto e tem demanda para locação ou para venda. A gente também tem um projeto na capital São Paulo chamado Bosque, que devem ser casas para locação. É um projeto que ainda não está no início. Imagina. E no interior de São Paulo, no Batista Village, a gente pretende também deixar algumas unidades a mais, além do Golf, em outros empreendimentos para locação, tá? Mas por enquanto são as 64 que estão sendo comercializadas. Matheus, ficou faltando alguma resposta? Não, acho que era isso mesmo. Obrigado, viu? Tá bom. Pode liberar, por favor, o Elvis do BTG? Boa tarde, Augusto, Mara, Breno, tudo bem? É, dois pontos aqui do nosso lado. Primeiro sobre resultado financeiro, né? Porque quando a gente olha a receita financeira, ela veio com, enfim, um número negativo, né? Então eu queria se vocês pudessem explorar um pouquinho mais o que aconteceu ali, para de fato ter vindo esse número e o que daria para esperar, né, em termos de resultado
financeiro mais normalizado daqui para frente. E outro ponto que queria explorar aqui é um pouco sobre geração de caixa, né, para o ano que vem. O que que vocês estão esperando aí de geração de caixa operacional, e como que isso casa aí com os planos de investimento da companhia. É isso, obrigado. Boa, Elvis. Obrigado aí, pela pergunta. Então, a nossa questão de, né, a gente, falando do resultado financeiro, né, a gente tem, quando você olha no balanço, a gente tem uma companhia que tem grande parte do resultado, a gente, da despesa financeira, a gente ativa em alguns projetos de desenvolvimento, né, a gente tem vários projetos em desenvolvimento, então ela acaba sendo capitalizada no custo do projeto, né, então, quando você olha compara períodos diferentes, né, que tem mais projetos em relação ao outro, dá essa diferença, né? Hoje a gente está com que eu posso te dizer da questão do resultado financeiro, hoje a gente está com uma dívida em transição, né, vamos dizer assim, a gente fez várias emissões esse trimestre, a gente está pagando várias operações que estão com um custo um pouco acima, então, quando você olha para frente, né, a gente tem feito esse trabalho de liability, alugando a dívida da companhia e trazendo o custo dela para baixo, tá? Então, ela vem caindo, tá? O custo financeiro vem caindo. A gente estava basicamente em março, aproximadamente com custo de CDI mais 2,22, um custo médio. Hoje a gente já está abaixo de CDI mais 1,80 e vem reduzindo. A gente está olhando qual a melhor oportunidade de olhar swap de dívida. Essa última operação a gente não swapou ainda, dado que a gente está olhando o mercado está um pouco, né, estressado aí nas curvas, então a gente está acompanhando bem de perto. Então, quando você olha contabilmente esse custo, assim, resumindo, que nem eu te coloquei aqui, olhando para frente, o nosso custo vem caindo, tá? E irá continuar caindo, tá? A gente não conseguiu fazer ainda essa troca de dívida na medida que a gente gostaria do nosso lado. A gente tem conversa com debenturistas que estão com alguns bondholders nossos, que a gente já está sentando na mesa para conversar e para tentar reduzir ainda mais o custo. Mas o efeito contábil é basicamente de projetos que uma parte da despesa financeira que ela é ativada nos projetos, então compara períodos diferentes, tem essa divergência, tá? Mas eu queria deixar claro para vocês aqui que a gente vem trabalhando bastante no custo e aí esse custo vem caindo, vem convergindo na nossa estratégia, tá? Então, acho que é importante a gente mencionar. Elvis, relembra para a gente, por favor, a segunda, acho que é a geração de caixa versus investimento, né? É geração de Exato. caixa para frente, né? Eu acho que assim, Alves, a gente, né, que nem a gente comentou, a gente fez muito investimento nos últimos anos, né? Acho que a estratégia que o Augusto vem comentando aqui, de estratégia de renda recorrente, a gente fez muita coisa nos últimos anos, a gente dobramos o shopping de tamanho, que é o caso do Catarina Fashion Outlet, a gente está entregando agora, nesse final de ano, agora o Town Center, tá? Entrega a piscina do Surf Club agora até o final do ano e o clube até o primeiro trimestre. Então, é um ano de bastante entrega para a companhia, tá? A gente acho que fez muito CAPEX nos últimos 2 anos e a gente vai começar a ver essa maturação mais forte a partir desse quarto tri ano que vem, tá? Então, acho que você pode esperar, que a Mara comentou também na parte de residence, né? A gente está na metade do caminho, as unidades estão sendo comercializadas e você vai, logo, logo a gente vai atingir a sua maturidade. Então, vários dos investimentos que a gente fez aqui ainda tem um prazo para chegar na sua maturidade, mas a gente enxerga um crescimento relevante de geração de caixa nos próximos trimestres, tá? O de incorporação, quando a gente olha esse lado de incorporador, é um pouco difícil de a gente estimar aqui, dadas as maturidades diferentes dos projetos e a questão do POC, né? Então, o POC reserva, um produto que a gente está tendo uma altíssima aderência do nosso lado aqui, muito interesse de cliente, fazendo bastante venda, com comercialização muito, muito relevante, só que ele é um POC bastante baixo. Então, a gente está falando de 20% de POC, então ainda demora uma grande parte, a gente não está ainda transitando pelo balanço, mas transitando pela DRE. Então, a gente deve ver isso nos próximos trimestres, mas a mensagem que eu queria te passar, assim, depois a gente pode entrar em detalhes de números, bastante detalhado, tá? Refinamento de modelo, tá com vocês para frente, mas a gente vê ainda uma maturação crescente a partir do quarto tri agora e mais forte em 2025, dessa parte de CAPEX que a gente fez, ainda que ainda está demorando um pouquinho para vocês verem resultados. Ótimo, Bruno, ficou bem claro. Bom dia. Por áudio foram essas perguntas, tem algumas aqui por escrito, eu só vou complementar que a gente falou, mas não respondeu 100%, eu vou complementar para a gente poder terminar, porque já está dando mais de vai dar 1 hora de call.
Perguntaram sobre o São Paulo Surf Club, a data de abertura. A gente deve abrir no primeiro tri. A piscina vai ficar pronta até o final do ano. A gente já está fazendo o paisagismo. Quem passa pela Marginal não consegue ver muito claramente, porque fica numa parte elevada ali na frente da Ponte Estaiada. Então, a gente termina a piscina, mas a gente quer entregar com infra, ou seja, o clube, a parte de academia, toda uma parte de infra, vestiários para o titular poder usar com mais qualidade e conforto. Então, até o final do primeiro tri, a gente abre. Também perguntou questão da ótica do investidor, a parte financeira de um clube, como que é a rentabilidade. É muito parecido com o que vocês estão vendo hoje na DRE, o clube. Tem duas coisas, né? Tem o clube em si, a venda de membership, a propriedade. Então, a gente tem a margem muito parecida com o que tem na DRE hoje, que é o que tem o clube do interior. E aí tem a operação quando o clube fica pronto, que é uma operação parecida com o restaurante, que a gente chama de A e B, né? Que é a venda de bebida, de alimentação, que o cliente vai lá, ele almoça, ele faz um lanche e também surfa. Então, eu tenho um custo importante de operação da piscina e tenho essa operação de A e B, e aí a margem é parecida com uma margem de um restaurante, tá? Então, dá para ter uma margem do Fasano como uma métrica. Acho que não sairia muito longe disso a operação e não a property, não a propriedade de clube. Perguntaram sobre Santa Helena início de obra. A gente ainda não lançou, a gente ainda não começou a obra em si, então a gente está na parte de aprovativo, então não tem obra lá, mas acho que vale a pena ressaltar que é um destino diferente de Porto Feliz, da Fazenda Boa Vista, que a gente ancorou com o Hotel Fasano, que enfim, não era um destino quando a gente foi para lá. A região que a gente, lá de Bragança, já é consolidada como destino do nosso cliente. Tem a fazenda que a gente vai lançar, já tem um paisagismo bem bonito, então né, já é um destino, enfim, bem robusto, conhecido pelo nosso cliente. Deixa eu só, eu acho que foram essas perguntas. Qualquer outra pergunta, eu vou passar aqui, a gente recebeu algumas aqui, não vou conseguir ler todas. A gente responde, foi de Santa Helena, clube, então Antes de respondê-las todas. a gente responde, eu vou passar o pente fino aqui, a gente responde todas por escrito no detalhe aqui. Falei rápido aqui, então não sei se vocês quiserem falar aqui para a gente encerrar às 16 horas. Perfeito. Agradeço a presença de todos e, de novo, o time fica super à disposição de vocês para qualquer esclarecimento ou, enfim, qualquer dúvida que tenha ficado em relação ao resultado ou da nossa operação para frente. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.